Entre as décadas de 50 e 90, grandes eventos mundiais aconteceram. Você é um deles, e não o menos importante. Sim, a maioria de vocês provavelmente nasceu durante a Era Auspiciosa, conhecida como a última metade do século XX. Você passou por alguns altos e baixos, assim como a Terra, assim como a Igreja. Você deve lembrar quando os desbravadores se tornaram oficialmente um ministério. Foi em 1950, quando começou a Guerra da Coreia. E apenas um ano depois, em 51, o Sr. Edmundo Hillary e Tenzin Norgay subiram o Monte Everest. Impressionantes feitos de resistência humana. E no mesmo ano, os Estados Unidos lançaram a televisão a cores. Em 1955 começou a Guerra do Vietnã, e um ano depois a primeira igreja adventista foi estabelecida no Chipre. Mais tarde, o Dr. Roy Cornell inaugurou um hospital em Benghazi, Líbia. O Está Escrito se tornou o primeiro programa cristão a ser transmitido em cores, e a Conferência Geral votou um programa de treinamento missionário de 6 semanas. Esse se tornaria um Instituto de Missões Mundiais. Enquanto os russos estavam lançando o Sputnik em 57, Malta recebeu os primeiros colportores. Então, em 58, o governo maltês permitiu um trimestre de venda dos livros missionários. Conforme o Havaí e o Alasca se juntam aos Estados Unidos, um centro evangelístico adventista é aberto em Beirute. Eles fizeram de tudo lá, de aulas de Bíblia por correspondência à administração de uma clínica de fisioterapia. E lembra do hospital de Benghazi? No mesmo ano que Alan Shepard se tornou o primeiro americano a ir ao espaço, 17 funcionários do hospital organizaram uma igreja. No ano seguinte, o Muro de Berlim foi erguido. Mais tarde, quando o hospital de Benghazi foi nacionalizado, quase todos os adventistas partiram da Líbia. Em 65, o pastor Joy Cruz iniciou um programa de rádio, onde ele tirava lições bíblicas através de fatos triviais. Ele criativamente nomeou o programa de Fatos Incríveis. Durante a década de 60, as restrições religiosas foram relaxadas no Cazaquistão. Talvez o Cazaquistão, como a maior parte do mundo, estava começando a se importar menos com religião. Em qualquer situação, os adventistas foram capazes de criar novas congregações e construir templos. Enquanto os astronautas da Apollo 11 passeavam pela Lua, o Congresso Adventista Jovem se reuniu em Zurique, na Suíça. No mesmo ano, John Free inaugurou a Maranata Voos Internacionais, em um esforço para organizar missões curtas para leigos. 20 anos depois, eles se juntariam com os Voluntários Internacionais, para se tornarem a Maranata Voluntários Internacionais. Em 71, o artista Jasper John seria acreditado por iniciar a arte pós-moderna. O sistema de saúde adventista foi criado 2 anos depois e se tornaria um dos mais robustos dos Estados Unidos. Em 79, apesar de não ter uma faculdade ou campus próprio, o Seminário Latino-Americano de Teologia foi estabelecido no Brasil, oferecendo formações por toda a América Latina. Mark e Anne Scout, junto com suas 2 crianças, se tornaram a primeira família missionária operante sob a recente incorporada Missão Adventista de Fronteira. Eles implantaram uma igreja nas Filipinas. O Está Escrito fez história como a maior série de TV evangélica de massa de todos os tempos. A rede 95, 96 e 98 ganhou cerca de 25 a 30 mil novos convertidos. A Mongólia, um dia fechada, estabeleceu sua primeira igreja adventista há menos de 20 anos. E apesar do declínio recente, o ano de 99 viu as matrículas em escolas adventistas ultrapassarem 1 milhão de alunos. Desde os anos 50 até a virada do milênio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia disse sim para ideias brilhantes, sim para ferramentas inovadoras, sim para ministérios apaixonados que fizeram nossa igreja crescer mundialmente. Não nos referindo ao crescimento em milhares, dezenas de milhares ou até centenas de milhares. Nós somos uma igreja de milhões. 232 países, com 78.810 igrejas e 18.479.257 membros. Nós somos como as areias do deserto, as estrelas do céu noturno. Nós somos um oceano. Então, onde isso nos leva? Você. A maioria das cidades do mundo tem uma população acima de 1 milhão. Quase a metade delas está na janela 1040. 60% da humanidade vive dentro de um retângulo, entre as linhas de latitude 10 e 40 graus.
Dentre as mais de 3 bilhões de pessoas na janela 1040, 1% conhecem Jesus. Menos de 0,01% são adventistas do sétimo dia. Na janela do Oriente Médio Norte da África, isso corresponde a um adventista para cada 65 mil pessoas. É um país que tem sido evangelizado desde o século XVI. Os portugueses católicos converteram muitos povos indígenas, mas depois os nativos se cansaram de Portugal e de sua intolerância, crenças e do comércio de escravos. Hoje, aproximadamente 1% da população desse país permanece cristã, fazendo dela uma das nações menos evangelizadas do planeta. Alguns dizem que o consumismo e o individualismo são os culpados disso. Outros dizem que o motivo é a cosmovisão pós-moderna dessa nação. A cosmovisão pós-moderna diz que a verdade é relativa. Um cristão que proclama um só Deus e uma só verdade parece um bobo aqui. Essa descrição parece familiar? As informações são do Japão, mas poderiam ser de outros países como a Turquia, a Holanda e a Suécia. A janela 1040 não é o único local com estatísticas sombrias. Há um outro país onde apenas 7,5% dos adultos vão à igreja. Nos últimos 20 anos, o fechamento de igrejas subiu para 6 por semana. A Inglaterra foi chamada de o país com mais ateus em toda a Europa. Nos Estados Unidos, o número de pessoas que se identificam como cristãs caiu 8% nos últimos 8 anos. Enquanto 70% afirmam o cristianismo, apenas 37% relatam que vão à igreja. Enquanto isso, as religiões não cristãs estão crescendo. Além disso, de 1990 até aqui, o número de norte-americanos que se dizem ateus, agnósticos ou sem filiação religiosa disparou de 8% para quase um quarto da nação. Cerca de 16% na metade de 2007. Na igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo evangelizou muitos gentios. Embora muito lentamente, Paulo cobriu um imenso território através do Mediterrâneo. Enquanto que a Itália e a Grécia trazem legados cristãos mais duradouros, o trabalho de Paulo foi geograficamente centrado um pouco mais para o leste. Há 100 anos, 20% da população da Turquia era cristã. Hoje, apenas 0,2% professam o cristianismo. Paulo teve a desvantagem de viajar totalmente de barco ou a pé. Nós não temos tal desculpa. No final de 2013, havia apenas 109 membros registrados nas 2 igrejas adventistas da Turquia. E a população da Turquia é de cerca de 75 milhões de pessoas. Até em países onde nos gabamos de que 1 em cada 10 pessoas é adventista, isso não é um êxito. Isso significa que 90% das pessoas daquele país não foram alcançadas pelas mensagens dos 3 anjos. Talvez seja a hora de examinar este desafio por um novo ângulo. Você, o corpo vivo e que respira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem em seu DNA uma rica herança. Você adaptou, você ajustou, você levou a missão. Mas nosso mundo está mudando, e a maioria da população mundial deixou as regiões rurais em direção aos centros urbanos. Isso criou as megacidades e mudou o DNA de como cumprimos a nossa missão. Os métodos tradicionais de alcançar as massas perderam a eficácia. Como os nossos pioneiros, é hora de nos adaptarmos. Não somos chamados para mudar nossa mensagem, mas nosso método. Ironicamente, o novo ângulo do qual precisamos pode ser uma verdade bem velha. Isso não se trata de países, trata-se de pessoas. O evangelismo pode ser o bioproduto natural de um relacionamento amável entre 2 pessoas. E isso pode acontecer em todo lugar. Não importa se você é chamado para a janela 1040 ou para a porta da casa de seus pais. Até mesmo empresários e publicitários sabem que a melhor publicidade é de boca em boca. As pessoas escutam aquelas com quem têm um relacionamento. Então temos que construir relacionamentos com aqueles que estão fora de nossos limites, quer sejam pessoas de outras crenças ou sem fé alguma, e até com os nossos próprios filhos. Nós podemos aplicar essa antiga verdade de uma nova forma. Cada uma das divisões do mundo criou estratégias agressivas. Estratégias como centros de influência, iniciativas de saúde global e pequenos grupos. Com a ajuda de Deus, podemos e iremos alcançar as massas nesses grandes centros urbanos.